hoje aí, tá? Mas se tiver alguém iniciando hoje, que é uma turma nova, né? Então, é uma turma que ainda pode entrar alunos. E o que acontece? Se tiver alguém iniciando aí hoje, nós colocamos a aula, né, para gravar, tá? E o Zoom, ele grava por 40 minutos. Então, normalmente, nós utilizamos 2 links de 40 nas nossas aulas, tá bom? E entre um link e outro de 40 minutos, nós temos um pequeno intervalo de uns 10 minutinhos para vocês tomarem uma água, tomarem um cafezinho aí, dar uma descansada. E, e o Zoom fazer a conversão do link, da gravação, né? Grava para depois eu poder postar ele no YouTube e mandar a gravação para vocês, tá bom? Então, então nós vamos começar agora aqui. Então, na aula passada, outra coisa, né? Lembrando que já iniciamos o módulo, então, mas tudo que a gente vê aqui nesses encontros online, nós vamos voltar a fazer, tá? Vamos voltar a fazer quando chegar na aula presencial. Nós vamos rever, vamos fazer atividades relacionadas ao assunto, ou seja, a gente vai exercitar para relembrar o que for teórico e tudo que dessa teoria a gente conseguir colocar na prática, nós vamos colocar em prática também, né? Então, a quantidade de horas contratadas para aulas presenciais vão ser cumpridas da mesma forma. Isso aqui é só pelo fato de a gente não poder encontrar de forma presencial ainda, nós já estamos exercitando para não ficar parado, né? Nós já estamos estudando, então isso aqui é como se fosse algo que vai acrescentar para vocês, na verdade, né? Então é algo que a gente já está treinando, já estamos estudando, já estamos absorvendo e depois, quando chegar na presencial, a gente vai rever novamente, vamos exercitar e vai somar para vocês, tá? Então não achem que vocês estão sendo prejudicados, muito pelo contrário, vocês estão sendo muito beneficiados com isso, porque nenhuma turma teve essa oportunidade, né, de fazer dessa forma. Então não é de todo mal, né, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, acaba que vocês estão tendo essa oportunidade de ter esse estudo, tá? Ter essa preparação e depois vocês vão ter todas as aulas presenciais do mesmo jeito. Bacana? Então vamos lá. Relembrando, na primeira aula nós falamos sobre algumas coisas, tudo relacionado à eletricidade, né? O nosso curso iniciou em noções de eletricidade. Depois passamos para noções de eletrônica e depois nós entramos na manutenção propriamente dita, que é a manutenção de computador e depois manutenção de celular. Então nós começamos falando sobre eletrônica, tá? Vamos lá, rapidamente, vou passar aqui pela eletrônica, onde eu falei o porquê que a gente tem que aprender o básico da eletrônica, né? A gente não precisa aprofundar, a gente não precisa ser um engenheiro de eletrônica, a gente não precisa ser um expert em eletrônica, mas a gente precisa saber e ter uma noção da eletrônica, porque a eletrônica ela é o quê? Ela é o esqueleto, ela é a base da informática. Todo a placa do computador, a placa do smartphone, os componentes acoplados nessa placa que fazem o funcionamento do smartphone, do tablet, do notebook, do computador, tudo é baseado na eletrônica, tá? Então, o funcionamento do computador, ele é baseado na eletrônica, gente. A tecnologia, ela é feita, ela é construída na eletrônica. Essa é a importância. Todos os componentes eletrônicos com uma placa de circuito baseado na eletrônica. Então, sem construir essa placa de componentes eletrônicos com eletricidade, não tem vida para a informática, né? Então, olha vocês verem como que é importante, né, a eletrônica para a informática. Também vimos sobre eletricidade, né? Estudamos sobre eletricidade,
que é o quê? Um conjunto de fenômenos naturais. Ou seja, na natureza. A eletricidade ela é natural. Ela existe na natureza, né? Graças ao átomo, né? O átomo, ele ocupa tudo que ocupa lugar no espaço, matéria, nós, né, o corpo, tudo que ocupa lugar no espaço, ele é considerado uma matéria, tá? E toda matéria ela é constituída por átomos, beleza, gente? Átomos é a menor porção da matéria, ele é da natureza. Então, toda matéria a gente não enxerga, né? Mas é constituída por átomos. E os átomos, eles próprios, eles possuem as cargas elétricas. Por isso que a eletricidade é o quê? É o fenômeno natural, que é da natureza, porque o átomo ele possui cargas elétricas, partículas subatômicas que têm cargas elétricas. O elétron é carga negativa, o próton é carga positiva e o nêutron, ele neutraliza, é valor nulo. Ele dá um equilíbrio entre o elétron com o próton, tá bom? Baseado no átomo é que é baseada a nossa corrente elétrica, a nossa energia elétrica, que tem que ter o fase, o nêutron, baseado nesse fenômeno natural, né? A nossa energia elétrica ela é baseada nessa composição do átomo, beleza? Então é isso. Aí, dando continuidade, então, a eletricidade é o fenômeno natural, que é constituída por átomos, que por sua vez tem os elétrons com carga negativa e prótons com carga positiva e os nêutrons, né? Essa é a eletricidade aqui, ó. Né? Falamos sobre elétrons, sobre prótons, sobre o nêutron. E depois da eletricidade nós passamos para energia elétrica. A energia elétrica já não é um fenômeno natural. Isso aí já é ideia do homem, que pegou a eletricidade, descobriu que é possível pegar os princípios básicos da eletricidade e promover, gerar, criar grande quantidade de energia elétrica. Foi o que o homem fez, né? Através de luz, movimento, calor, várias formas eles descobriram de gerar energia elétrica, né? Através de atrito, através de movimento, né? Através de calor, luz, água. Então, várias maneiras. Até coloquei no slide aqui, né? As, as indústrias, né? As hidrelétricas, as grandes geradoras de energia elétrica que existem, né? Aí coloquei lá exemplos da termoelétrica, a hidrelétrica, tudo geradora de energia elétrica. Eles usam o princípio básico da eletricidade e com o processo inventado pelo homem, eles geram essa eletricidade, eles pegam esse princípio da eletricidade e geram grande quantidade de energia para alimentar o mundo, né? Cidades, regiões, países, né? Aí nós temos a energia elétrica, então. A eletricidade, fenômeno natural, a energia elétrica é a eletricidade gerada pelo homem em grande quantidade para distribuir, né, para cidades e países, né, cidades, estados, países. E aí tem da energia elétrica, que é gerada pelo homem, surge a corrente elétrica, que é a mesma coisa que energia elétrica, porém seria ela em movimento, né? A partir do momento que a energia elétrica ela se movimenta e chega até nossas casas, nós temos uma corrente elétrica, tá? E reforçando novamente, as cargas elétricas, no caso, as cargas elétricas negativas, né? No caso, os elétrons, se movem através do condutor elétrico. Aí nós temos o quê? Corrente elétrica. Mas por que se move? Devido à diferença de potencial que nós aprendemos. Diferença de potencial, o que seria? É porque a maioria dos materiais condutores feito de metal, eles possuem uma quantidade maior de elétrons livres. O próprio material, o próprio metal, ele possui elétrons livres. Então, toda energia elétrica que caia no metal, no caso, nossos cabos, nossos fios elétricos,
vai fazer com que a energia elétrica ela tenha uma diferença de potencial. É aquilo que nós falamos no início aqui agora. O átomo tem o elétron negativo e tem o próton positivo, correto? E eles ficam iguais, né? Eles são nivelados. Quando cai no metal, que é um condutor, ele vai desigualizar, não existe a palavra, vai tornar desigual, né? A quantidade de elétrons livres vai fazer com que essa energia, né, essa carga elétrica se movimente, não fique parada. Porque se ela não tiver essa diferença, a tendência é os átomos ficarem parados, não se movimentam, né? Então, não teríamos movimento de corrente elétrica, ficaria energia elétrica em pausa, né? Mas no caso de cair num local que tem elétrons livres e vai ficar maior quantidade de elétrons em relação a prótons, eles tendem a se movimentar em direção dos elétrons livres. E isso gera a corrente elétrica, né? Então, por isso que nós temos aí a corrente elétrica chegando em nossas casas aí, ok? Através de condutores, bons condutores, tá? E chegamos nessa parte aqui, né? Fizemos um resumo bem rápido aí. Chegamos nessa parte aqui, nós chegamos até a estudar também, né, na aula passada, mas vamos relembrar novamente, tá? Existem dois tipos de corrente elétrica. Então, nós já sabemos que a corrente elétrica é a energia elétrica em movimento e a corrente elétrica chega em nossas casas, né? Através dos postes, né? Dos fios elétricos, através das tomadas, né? Nós temos a corrente elétrica, tá? Só que aí existem dois tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada, tá? Apesar de ambas trabalharem com o mesmo princípio, né? Que é a movimentação de cargas elétricas. Então, é o mesmo princípio, todas as duas, tá? Só que a diferença seria o quê? Igual vocês estão vendo aqui no gráfico, né? A diferença seria que a corrente contínua, ela é fixa, a movimentação dela é fixa, num único sentido, fixa. Isso já é uma diferença. A corrente alternada, ela tem um movimento que ela vem se repetindo, tá? Ela repete esse movimento aqui que vocês estão vendo durante o condutor todo, até chegar em nossas casas. Então, ela fica alternando, ela tem uma alternância. Ela sai de valor nulo, zero, vai para o máximo positivo, aí volta no nulo, vai para o máximo negativo, volta no nulo e vai, continua. Até o positivo, depois até e vai. E vem movimentando. Ela faz esse movimento, a corrente alternada, o tempo todo. Tá? E ela mede, existe uma medida para isso, a gente vai aprender um pouco mais à frente aí, mas ela faz essa repetição, esse ciclo dela se repete, do que vocês estão vendo aí, cada ida e volta, ela repete 60 vezes em 1 segundo, tá? A corrente alternada. Então, a corrente alternada, a maneira que ela se movimenta, que ela chega em nossas casas, é totalmente diferente da corrente contínua, tá? Isso aí já é um detalhe importante, né? Agora sim, eu fiz minha roupa aqui, a moto na escola, entendeu? Seu Velo também reconhece essas questões do áudio que eu tô te falando, não é? Essa menina aí, moço, o Dips deve conhecer, Dips ficar de boa aí. Muito bom. Dando continuidade, então vamos continuar falando sobre a diferença delas, né? Ok? Primeiramente, símbolo e sigla. Símbolo e sigla. Tá legal? O símbolo da corrente alternada é essa cobrinha aí fazendo a alternância, ó, mostrando como que ela faz essa alternância. Isso aí é o símbolo da corrente alternada. A sigla dela é AC. É de corrente alternada mesmo, só que no inglês, né? Que é ao contrário. Beleza? E a corrente contínua, o símbolo dela é esse símbolo, essa linha direta aí, ó. Tá? E a sigla da corrente contínua é o DC.
que no inglês é corrente direta, não é contínua, né? Então, por isso que é DC, é de corrente direta. E o símbolo vocês estão vendo aí. Bacana? Gente, alguém tem alguma dúvida até o momento? Quer fazer alguma pergunta? Vocês podem abrir o microfone e perguntar. Neste momento aí, quem quiser abrir e perguntar alguma coisa. Professor, Ah, boa noite. Eu boa noite. só perguntar ao senhor, DC, que é a corrente ligada direta, ela se compra através de uma placa ou através da carga mesmo, que a corrente elétrica passa através de alguma tomada pelo computador? Bom, deixa eu entender, não entendi Então, direito. que a corrente direta, a corrente é já direto da eletricidade por componente? Você está falando da corrente da tomada, isso? Corrente alternada? Não, meu telefone tá ruim. A voz sua não Que está saindo muito bem isso? nítida, não. Mas tenta lá de novo. Como que é? Consegue fazer a pergunta novamente? Acho que caiu. Se você conseguir fazer a pergunta novamente aí deixa eu... Enquanto isso, eu vou dando continuidade aqui, tá? Então, olha só. Então, a corrente contínua, representada pela letra DC, que é de corrente direta, e corrente alternada pela letra AC, que é de corrente alternada mesmo, tá? Elas são distintas, né? Só que a forma de como os elétrons, né, movem também no interior dos condutores. Então, assim, a movimentação de elétrons é praticamente a mesma, né? Enquanto na corrente contínua os elétrons se movem em um único sentido, então a diferença é essa que eu mostrei aqui, né? É a direção e a movimentação dos elétrons no condutor, né? Pela corrente contínua, ela se move em um único sentido e direto. Na corrente alternada, o sentido de movimento é alterado de maneira periódica, oscilando, né, igual eu falei para vocês, positivo, nulo, negativo. Depois vai de novo. Então ela fica como se fosse uma onda mesmo, né, igual vocês viram aí no exemplo, né? Ela fica se movimentando dessa forma, ok? Mas agora que vem o porém da história, que vocês vão entender melhor. As grandes geradoras de energia elétrica, que abastecem nossas vidas, né, com energia elétrica, eles geram a energia elétrica e, através dos condutores, chegam em nossas casas como uma corrente elétrica. E qual que é a corrente? É a corrente alternada. É essa mesmo que vem oscilando, que vem dando essa alternância. É essa que é a corrente principal que a gente utiliza, a corrente alternada, que chega nas nossas tomadas, que a gente usa no dia a dia, que é gerada lá pelas usinas, né, geradoras de energia, é a corrente alternada, que é a que tem o valor 110, 220, né, que nós já estamos acostumados. Então é essa daqui, ó, é a corrente alternada. Bacana? Só que aí, ó, olha só a situação aqui, gente. É possível produzir corrente contínua a partir da corrente alternada. Tá? Ou seja, a corrente contínua ela é diferente da corrente alternada? Ela existe? Existe e é diferente. Mas ela é produzida a partir da corrente alternada. Tá? Então, sem corrente alternada, eu não tenho corrente contínua. Tendo corrente alternada, eu consigo ter também a corrente contínua. Através do quê? Através de retificação. Existe um componente eletrônico que vai retificar a corrente alternada. Tá? Eles são chamados de diodos semicondutores. Tá? O que são diodos semicondutores? Nós vamos falar
desses componentes mais na frente, na parte de componentes eletrônicos, mas de antemão eu falo para vocês o quê? Que eles são componentes que recebem a corrente alternada, naquela alternância que nós já aprendemos aí, e não deixa ela passar dessa forma. Então ele vai o quê? Ele vai retificar. Ele é um semicondutor, o nome diz semicondutor, porque ele conduz somente num único sentido. Então ele não vai deixar a corrente alternada passar oscilando, alternando. Vai deixar passar uma corrente com um valor fixo e num único sentido. Ou seja, essa retificação, esse componente já transforma. Ele já transforma a corrente alternada em corrente contínua. Tá? Mas para que isso? Né? Vamos entender o porquê que precisa disso tudo. Por que a gente precisa transformar a corrente alternada em corrente contínua, utilizando esse semicondutor aí, como se ele filtrasse, né? Ele recebe a corrente alternada, só que não deixa passar ela alternando entre positivo e negativo, ele deixa somente num único sentido e num valor único, valor fixo. Por quê que faz essa retificação, essa filtragem e transforma em corrente contínua? Vocês saberiam me dizer qual é o motivo disso? Que esse componente faz isso? Por que ele tem que fazer isso? Alguém saberia me dizer? É porque, dependendo do SEMA, ele vai pedir menos alimentação de energia. Vamos supor, carregador de celular, esses negócios pede menos. Já motor, esses negócios fortes, ele pede uma energia mais forte. Aí, para isso, precisa baixar a energia para poder funcionar o determinado equipamento que você precisa. Isso. É bem isso aí, é quase que 100% mesmo, tá certo. Faltam algumas coisinhas, detalhezinhos. O que seria? Igual, quem que falou aí? Cássio. Igual o Cássio falou aí, isso. Realmente a corrente contínua passa por uma transformação, a corrente alternada passa por uma transformação e transforma em contínua. Qual que é a transformação? A corrente alternada, ela alterna, a contínua é fixo. A corrente alternada, ela oscila a tensão dela, né? 110, que na verdade é 127, e fica alternando. Nem sempre ela fica só no 127, ela fica oscilando, né? 125, abaixa um pouco mais, levanta um pouco mais. E esse valor também de tensão é muito alto, igual o Cássio falou, ele tem que baixar, né? Ou seja, a corrente contínua, ela existe para os componentes eletrônicos, ou seja, para a informática, tá? A informática... Professor. Oi? Aqui, a corrente contínua que nós estamos estudando. Então, ela se baseia no 127 volts. Então, é totalmente diferente do 220, né? Por causa que a DC, que é a corrente direta, ela sai direto de um componente ou ela sai diretamente dependendo da carga. Então, tem vários tipos de máquina que às vezes a máquina é 127 volts, às vezes é 220. Ela é baseada tudo numa corrente só? A corrente alternada é a 110, é a 220 e outra é mais. A corrente alternada, ela pode ser modificada, ela pode ser transformada facilmente. A corrente alternada, tá? Agora, a contínua é o quê? A contínua é a própria alternada. Ah, entendi. Ela é a própria alternada, só que ela é transformada. Ela é transformada por esse componente aqui, ó. Ela é transformada por esse componente aqui, ó, que é o diodo. Ela passa por uma transformação, uma retificação, né? Ela permite que essa corrente alternada se transforme numa corrente fixa, valor fixo, tá? Então, graças a esse componente, a corrente alternada deixa de ter aquela natureza de alternância. Pode ser tanto a 110 como a 220, não faz diferença, mas ela não permite que ela tenha mais essa alternância. Ela vai ter um valor fixo. Ela vai ser direta, tá? E outra coisa que o Cássio falou aí, que ele observou,
é que também 110 e 220 não vai existir mais. Tá? Os valores que vai passar, além de ser um valor direto e fixo, serão valores de 5, 12, no máximo 20 volts. É bem abaixo. A corrente contínua trabalha com valores baixos, a corrente alternada com valores altos. Né? E não tem como... Professor, Ah, esses dispositivos se encontram nessas caixinhas de carregador, de notebook. Quer ver? Deixa eu ligar minha câmera aqui. Essas caixinhas aqui. o carregador do celular, carregador do notebook, tudo tem esse componente interno lá que faz essa transformação. Transforma 110, no caso aí, que é o que não é o contínuo, né? Transforma 110 em 15, 20, 25 volts, que é para carga de celular, de notebook, esses componentes eletrônicos. Exatamente. Se você for medir o seu carregador do celular, é 12 volts. Ou seja, dentro dele lá, internamente, na hora que você põe na tomada, ele recebe o 110 ou 220, mas lá dentro, internamente dele, ele já transforma e passa na ponta para colocar no celular, já passa 12 volts. Contínua já. Né? Mas todos os equipamentos eletrônicos é dessa forma, igual, por exemplo, geladeira, televisão, tem essas modificações também ou não? Tem. Tudo que leva componentes eletrônicos, eles têm essa natureza, porque os componentes eletrônicos, eles não conseguem trabalhar com a corrente alternada, porque ela varia muito e o valor é muito alto. Os componentes eletrônicos não iriam aguentar. Aí tem que ser a corrente contínua com valores fixos e valores baixos. Então tem essa transformação. Beleza, obrigado. Beleza? Outra coisa, deixa eu passar aqui o slide, só um minutinho. Outra coisa que eu ia falar com vocês é o seguinte, um exemplo igual, não sei quem perguntou agora, aí falou da televisão, né? De qualquer outro aparelho eletrônico, todo aparelho que for eletrodoméstico, eletroeletrônico, eles são baseados em componentes eletrônicos, eles são baseados na eletrônica. Então, vocês podem ter certeza que eles precisam da corrente contínua. Aí tem que ter esses componentes que faz essa retificação e distribui a corrente contínua para eles. Então, pode ser geladeira, pode ser uma televisão, né? Pode ser uma máquina de lavar, né? Que tem o painel digital lá que a gente programa as formas de lavagem. Eu gosto de dar o exemplo da máquina de lavar pelo seguinte, porque ela tem a parte digital dela, a parte eletrônica dela, que é a programação, que certamente necessita da corrente contínua, e ela tem um motor, igual não sei quem falou aí também, acho que foi o próprio Cássio. Os motores, eles precisam de tensões altas. O motor não vai funcionar com 12 volts, com 15 volts. O motor não funciona. Então, o motor, ele especificamente, ele vai precisar da corrente alternada pura, né? Para o motor funcionar. Então, uma máquina de lavar, por exemplo, ela vai o quê? Ela vai ter todas as duas correntes, né? Nos pontos que precisa da corrente contínua, vai ter componentes trabalhando com essa alternância, com essa mudança, né? Com essa retificação. E os pontos que precisam da corrente alternada, ela vai trabalhar com a corrente alternada, principalmente o motor, né? Os motores precisam de uma tensão alta, né? Então funciona dessa maneira aí. Bacana? Então, ó, a corrente alternada, né? Ela tem o seu módulo variável, ok? Isto é, o seu módulo muda com o tempo, né? Nesse tipo de corrente, os elétrons realizam movimentos oscilatórios em torno da mesma posição. Então fica girando mesmo, girando e fazendo esse movimento. Ó. Vocês estão vendo que ele está fazendo esse movimento assim, né? Só que além de fazer esse movimento assim, eles vão girando assim também, ó. Vão girando e fazendo esse movimento assim, ó, para cima e para baixo.
né? Então, a corrente ela fica rodando praticamente nos dois sentidos, girando com assim e assim, né? No condutor. Bacana? Uma das principais vantagens da corrente contínua é a sua eficiência, né, em circuitos de baixa tensão, que nós acabamos de falar. O motivo dos componentes eletrônicos precisar de corrente contínua é a baixa tensão, que a corrente contínua ela só trabalha com baixa tensão, e os valores são fixos. É 5 volts, precisa? E 5 volts não vai passar para 5,5, não vai passar para 4,5, é 5, né? E os componentes eletrônicos não podem ficar variando as suas tensões, senão eles também queimam, vão dar problema. Então, esse é o motivo, né? Baixa tensão e valores fixos, sem oscilação, né? Aparelhos eletrodomésticos que utilizam da eletrônica, eletroeletrônicos, que também são baseados em eletrônica, né? Veículos híbridos que têm computador a bordo, antenas de televisão digital, rádio, celular. Então, tudo que é baseado em eletrônica, né? Necessitam da corrente contínua. Beleza? Tem uma pergunta aqui no chat. Um equipamento 110, 220. O diodo que aceita os dois e altera a corrente? Não. Não. Isso aí é o próprio componente, não tem nada a ver com a corrente alternada e contínua, tá, gente? A corrente alternada seria o 110, 220. É um outro componente que tem essa seleção de tensão ou que seja bivolt para trabalhar com os dois, tá? Só que aí todos os dois é corrente alternada, tá? Esse componente que eu acabei de mostrar para vocês, o diodo, ele é para componentes eletrônicos. Aí ele faz essa transformação dos componentes eletrônicos. Aí ele muda a corrente e não a tensão. Igual fez essa pergunta aí. Essa pergunta é a seleção de tensão da própria corrente alternada, tá? Beleza? Agora, o diodo, ele faz essa mudança. Ele sai da corrente alternada para a corrente contínua, né? Na verdade, ele não é o cara que aumenta ou diminui tensões. Ele faz a transformação de corrente mesmo, que aí é valor fixo e tensões baixas. É uma outra corrente, né? Bacana. Foi boa essa pergunta. Uma das desvantagens desse tipo de corrente é que a sua tensão não pode ser alterada, igual eu falei, né? Passou para 5 volts, por exemplo, lá 12 volts, não vai mudar. Não tem como eu trabalhar para mais, nem um pouco a mais, nem para menos, é 12 volts e valor direto, fixo, né? É uma outra forma, né, de corrente. Então, essa aí é uma coisa que talvez possa ser ruim, né? Por meio de transformadores, igual nós fazemos com a corrente alternada. Quem tem um transformador consegue transformar a corrente alternada para 110, para 220. Aí respondeu a pergunta não sei quem perguntou aí, são transformadores que fazem essa transformação da tensão aí da corrente alternada. E esses transformadores não dá certo com corrente contínua. Beleza? Bom, o link está acabando aqui, ó, menos de um minuto, vai cair. Eu já vou encerrar ele de uma vez. Dentro de uns 10 minutinhos eu crio o novo, assim que acabar de converter esse, eu crio o próximo link e mando lá no grupo. Beleza? Então daqui a pouquinho já mando lá para vocês. Até mais, galera.